Meu nome é Rogério Shimura, faço parte do canal Sabor e Arte. Você quer aprender a fazer um sonho, uma baguete, um filão, um pão italiano? Nós vamos desmistificar todo o segredo da panificação e você vai aprender a fazer cada pão, cada técnica e a gente vai ensinar passo a passo. Tá escutando? Tá pronto o pãozinho, hein? Olha que bacana! Esse pão que a gente está fazendo aqui com vocês hoje é um pão de cebola caramelizada. Olha que bacana! Não tem açúcar, não tem nada. Soltou o próprio açúcar da cebola, então por isso que ficou nessa consistência. A gente vai falar sobre o queridinho do brasileiro, que é o fermento natural, né? Que é o levain. A gente vai, já está reforçado ele, já está alimentado, então ele já está forte e potente o suficiente para fazer o pão. E como tem muito açúcar por causa da cebola, a gente vai balancear com castanha de caju, só que é salgada. Então você imagina, doce e salgada, a combinação perfeita, né? Maravilhoso. E aqui tem um pouquinho de açúcar demerara. O açúcar ajuda na caramelização da casca do produto. E o sal, que é o fortificador do glúten. Ele que dá a resistência, ele que dá a consistência final do pão. E também nós temos a água, tá? E a farinha, que é a base da panificação. Bom, a gente vai fazer um processo chamado autólise. Eu vou pegar a farinha de trigo e vou pegar toda a cebola caramelizada e vou colocar aqui dentro. E só vou misturar um pouquinho aqui e vou colocar a água. Por que a gente faz esse processo? Chama-se autólise. A autólise tanto pode ser feito quem vai fazer em casa ou como numa grande padaria como o Wagner tem. Aí eu venho aqui, ó, misturo. A autólise facilita no batimento da massa. Então a gente consegue acertar o ponto de véu só na autólise. Então eu venho aqui, ó. E quando você tá com a ajuda de uma espátula, ela parece uma farofa. Mas se eu usar a mão ou a batedeira, o atrito vai soltar a água da cebola e vai dar a consistência da massa. Eu, como sou um padeiro moderno, não quero entregar a idade que a gente faz um tempinho que a gente está no setor, né, Wagner? Exato. Não fala que você já vacinou, porque Já, senão... Não, nem faz fala 2 meses que eu vacinei. Eu venho aqui, ó, coloco no tacho ou na sua maceira, batedeira profissional. Tem que ficar realmente uma farofa, porque senão ela engana. Chega no final, ela vai ficar mole, aí não pode. Aí eu venho aqui, ó, e venho batendo. Esse processo chama-se autólise. Conforme eu estou batendo, o gancho vai espremendo a cebola e vai soltando o líquido suficiente para ficar uma massa compacta. Quanto tempo? Vai uns 3 minutinhos de batimento aqui. E vou acondicionar na geladeira por 2 horas. Bom, olha, foi o tempo de vocês verem aqui como estava uma farinha antes. Vou só soltar aqui para vocês verem. Olha como é que ela tá. Tá? Então ela tá uma massa que com o atrito da cebola, com o tacho e com o gancho, ele vai soltando o líquido e vai dando o ponto da massa. Ah, mas eu não tenho batedeira. Não seja por isso. Braço, ó. A moda antiga, né? Moda antiga. E você tá vendo que ela tá formando uma massa compacta. Ó. O bom disso é que você trabalha o bíceps e o tríceps, depois você pode comer à vontade. É uma academia, né? É uma academia. Aí você pode comer com a consciência leve, né, Wagner? Não tão leve assim, né? Bom, esse é o processo de autólise. Aí eu vou deixar essa massa durante 2 horas na geladeira. Por que na geladeira? A massa não pode passar de 26 graus, senão o padeiro fala, vixe, queimou a massa. Ou seja, passou a temperatura.
Faz mal? Na hora da modelagem é muito importante, porque você não consegue modelar perfeitamente se a massa estiver acima de 26 graus. E essas 2 horas é sem o levain. Sem o levain levain. É depois. Aí, isso é importante. Essa é a autólise pronta. Já tá geladinha. Tá geladinha. Aí eu venho com os outros ingredientes. Eu vou até aproveitar e vou colocar aqui mesmo no tacho. E aí eu venho, depois de 2 horas, o levain, que já está reforçado, volto para cá, coloco o açúcar e venho batendo. O levain também tem parte de água, então essa massa vai acertar o ponto quando você está agregando o seu fermento natural na sua massa que está feito a autólise. E lembra que eu sempre comento com vocês que o sal entra um pouquinho depois que a massa estiver compacta. Aí eu venho com o sal e venho colocando o sal. Ele vai fortificar o glúten. Vocês aguardem que no final esse pão fica um espetáculo. Espetáculo. Daqui a pouco a gente vai assar. Vamos. Né? E aí vocês vão ver. É pena que vocês não conseguem sentir o aroma, né? Aí, ó, vou só para mostrar para vocês. A massa, ó, ela fica desse aspecto. E depois que eu vou acertando, eu venho colocando a castanha. Essa castanha aqui, eu deixei ela inteira, porque eu vou fazendo o processo, ela vai quebrando. E aí eu venho colocando aos poucos aqui, ó. Ele vem incorporando na massa. Já batemos a massa. Ela tá aqui, ó. Né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a dobra, que é muito importante. Principalmente esses pães, que é com fermentação natural. E a gente está fazendo numa batedeira caseira. Ou se vocês forem fazer na mão, é muito importante fazer essas dobras. Porque aí vai dar força no pão. E vai dar estrutura no pão, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de farinha. Tirei do tacho aqui. Vou colocar na bancada, que eu coloquei um pouquinho de farinha para não grudar. Olha como ela solta. E aí eu venho aqui, ó. Eu abro num retângulo. Aí, como o Wagner tinha explicado, vai dar força no pão. Então, abro num retângulo. Vou fazer duas linhas imaginárias. E 1/3 venho para o centro. E outro 1/3 jogo por cima. Puxo e dobro aqui de novo. Primeira dobra. Vou jogar um pouquinho de farinha por cima e um plástico para não ressecar. E vou deixar um descanso de 30 minutos. Daqui 30 minutos eu faço a outra dobra. Volto na meia volta para frente ou para trás. Deixo mais 30 minutos. Depois de 30 minutos faço mais uma dobra. E aí deixo mais 30 minutos para modelar. É muito importante saber que tem um tempo para fazer. Não pode adiantar. Em vez de deixar 30, vamos deixar 15. Aí vai sair um outro pão diferente. Tem que fazer de acordo, não ter pressa, né? Bom, não pode ter pressa. Essa massa aqui já foi feita as 3 dobras. Tá vendo? Aqui, ó, é a diferença, né? Essa diferença você tira só no descanso da massa. Aí eu venho modelando. Eu dou uma empanada aonde tem farinha, tiro o excesso. Aí a modelagem. Baixei os dois lados. Qual tá mais bonito? Esse ou esse, Wagner? O outro. Esse aqui, certo? Então, esse lado bonito tem que ficar para baixo. Por quê? A hora que eu for modelar, toda a imperfeição vai para dentro. E o que vai aparecer a parte de cima do pão é essa que tá embaixo, porque depois vai virar o pão. Aí eu venho aqui, ó, puxo aqui a lateral, puxo as 2 orelhas e venho para dentro. E essa parte aqui, coloco aqui, ó. Fechei. Eu não coloquei excesso de farinha, porque eu não quero ter farinha aqui a mais, porque ele pode soltar.
não dá para prender de novo. Ou endurecer o pão, né? Endurecer o pão, porque tem muita gente que coloca mais farinha e dá excesso. Muita farinha, não tem água para absorver, né? Aí eu venho aqui de novo, ó, pro centro, e aí eu igualei toda a massa. Aí eu vim para cá, dou um tombo pro meio. Eu vou virar aqui para vocês verem, ó. Travei. 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 A estrutura fica sensacional. A parte bonita que estava para baixo subiu e ficou para cima. Aí eu venho com a lateral da mão para tensionar a massa. Deixar ela mais firme, né? Deixar mais firme. Ela não pode deixar frouxa, porque na hora que você faz o corte, ela cai. Então, tensiona. Tensionei. Eu vou pegar o meu baneton, que é essa cestinha aqui, ó, que é ratã. Vou pegar um pouquinho de farinha, porque eu quero ter o desenho dessas do ratã, que eu vou colocar farinha ao redor aqui, ó. Mas eu não vou colocar muito, porque senão vai sumir o desenho. Coloquei. E aí eu venho colocando a massa do pão aqui dentro. Só que essa parte bonita, que depois a gente vai virar, essa parte tem que estar desenhada. Então, esse fechamento que está aqui, ó, vai ficar para cima. E aí eu vou deixar ele fermentar, né, para depois assar. Wagner, ó, depois de fermentado, esse pão que é feito com a base de levain, ficou fermentando 12 horas que a gente vai colocar para assar agora, né, Wagner? Exatamente como se faz na França. Fui muito em Paris e exatamente era assim. Sim, nos cestinhos, né? No cestinho. Chama baneton, né? É. E a gente vai colocar em cima de um utensílio que a gente tem aqui, chamado forneia fácil. Então a gente assa o pão direto no lastro. E por que eu estou usando essa folha de papel manteiga? É porque como tem muita cebola, ele pode grudar, agarrar no pano e não cair direto no lastro, né? Certo. Então a gente vai colocar um pouquinho de farinha por cima. Maravilhoso. Passou. Porque antigamente os antigos colocavam na cestinha de vime, né? Isso aí os antigos. E tem muita tradição, né? Muita. E aí eu venho aqui, venho soltando, para vocês terem uma ideia de como o produto vai ficar. Eu solto ele, só para mostrar para vocês, ó. Eu solto de um lado, solto do outro, solto a parte de cima e a outra parte. E viro, ó. Passei aqui para correr mais fácil. Pode até decorar com os cortes que quiser, né? Sim, eu vou fazer os cortes agora. Né? Aí eu venho aqui, ó. E solto. Olha que bonito vai ficar esse Tá pão. fofinho. Esse quando tá bem fofinho assim que ele tá querendo explodir no forno. No forno ele vai ficar grande. Uma dica que a gente dá para as pessoas que estão fazendo um pão com fermentação natural, ou o próprio padeiro que trabalha na sua padaria, que muita gente que fala, tocou, voltou devagar, tá pronto para assar. Tocou, demorou, falta fermentar. Tocou e ficou, passou a fermentação. Mas é muito empírico isso, porque cada um tem uma pressão que vai dar no pão. A melhor coisa que tem para fazer é você soltar o pão e aí você tem que sentir que ele tá leve. Tá fofinho. Leve e fofinho, vai pro forno. Tá pesado, fermenta mais um pouco, né, Wagner? E o Wagner também, lá na Saint-Germain, tem vários produtos de fermentação natural, não tem? Eles desenvolveram lá exatamente como tá aqui, fofinho, tal como o Shimura explicou. Às vezes ele coloca na geladeira, deixa umas 2 horas na geladeira, depois coloca direto no forno, dá um choque térmico, ele explode mais ainda. Porque a temperatura do pão interno, o fermento morre a 59 graus. E como o Wagner falou, deu essa dica de colocar na geladeira, então o miolo, a parte interna, vai estar mais fria. Até chegar a 59 graus, ele começa a dar aquela explosão, aquele salto de forno muito bonito. Fica uma coisa muito bonita o pão. Detalhe,
para fazer um corte do pão. Sempre a lâmina em 45 graus. E você não é faca de serra que se fica serrilhando. É um corte só. Incisivo e rápido. Tá? E não ir muito fundo por causa do miolo, né? A força do pão tá no miolo. A força do pão tá no miolo. E esse fermento aqui, esse natural, tá super forte. Como nós explicamos na hora que a gente estava produzindo o pão. Bom, esse pão vai pro forno agora. Desligar. Olha ele, que né? maravilha ficou esse. Eu vou colocar um pouquinho de luz aqui para vocês verem. E olha que bacana o pão. Ficou até decorado com a farinha. Com a farinha, porque o Baneton faz essas riscas, né? E quando ele está bem desenvolvido, como está aí, ele é sinal que ele está bem furado por dentro. Fica os alvéolos dentro dele, que é uma maravilha. Olha com uma manteiga. E olha que bacana esse pão. Tá. Opa, tá quente. Eu quero saber se tá bem assado, eu bato no verso do pão, na parte do lastro. Se você está um som de oco, dá para escutar aí? Opa, tá quente. Tá assado. Ou então, se você pega um termômetro, tem que estar a 92 graus Celsius. Ó, que bacana. Eu vou cortar um para vocês verem. Esse aqui, ó. O pão quente, na hora de cortar, você tem que tomar muito cuidado que o miolo enrola. Porque ele serrar. E uma particularidade desse pão, como tem cebola, tem um pouco de gordura, o miolo fica um pouquinho mais compacto, mais fechado. Então eu venho aqui, ó. Eu tenho que ser rápido. Ó. Nossa, olha o cheiro.